Pessoal. Hoje o Botafogo acabou infelizmente perdendo para o Atlético de Madrid e garantiu a segunda colocação em um grupo que muitos chamavam de Grupo da Morte. E quem reagiu à partida e à classificação foi ninguém menos que Henry. Sim, ele mesmo. Se rendeu completamente ao Botafogo. E não foi só ele. A imprensa mundial inteira exaltou o que o Fogão fez. Fica aí até o final para ver em detalhes tudo o que o Henry disse. E depois, eu quero saber sua opinião sobre tudo isso. Agora, vamos ser sinceros. Se alguém tivesse te falado, antes do Mundial começar, que o Botafogo iria se classificar nesse grupo e ainda vencendo o PSG, com certeza iriam te chamar de maluco. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Contra todas as expectativas. A maioria dos brasileiros nem acreditava que o Botafogo passaria de fase em um grupo com o PSG, campeão da Champions, e o Atlético de Madrid. E olha só, o Fogão já fez história nessa fase de grupos do Mundial. A gente ainda não sabe se vão levar o título, mas que já escreveram o nome na história desse torneio. Isso ninguém pode negar. E com o Botafogo garantindo essa segunda colocação, vai enfrentar provavelmente o Palmeiras. Isso se o Verdão confirmar o primeiro lugar no grupo deles. Seria um grande confronto logo de cara e já teríamos um time brasileiro garantido nas quartas de final. Agora se liga no que o jornal Marca disse sobre a classificação do Botafogo. Um Atlético de Madrid completamente apagado, sem vontade em campo e com muita dificuldade para criar grandes chances. Não parecia um time que precisava vencer por 3 gols de diferença para avançar de fase. Jogo fraco do Atlético e grande mérito da defesa do Botafogo. O time brasileiro se defendeu com inteligência, não deixou o Atlético sentir o gosto do jogo. O Botafogo sabia exatamente o que precisava fazer. Garantir o empate ou, no mínimo, impedir uma vitória dos espanhóis por 3 gols de diferença. Jogaram por uma bola o tempo inteiro e, no restante, fecharam bem os espaços. Até criaram uma boa chance no primeiro tempo, mas não conseguiram converter. Ainda assim, o Botafogo mostrou por que tem uma das melhores defesas deste Mundial até agora. Hoje, o time brasileiro conquista uma classificação histórica em um dos grupos mais difíceis dessa fase. E claro, a vitória sobre o PSG, campeão da Champions, foi o grande feito do Botafogo no torneio. A força do futebol sul-americano está cada vez mais em evidência, com tantos times brasileiros fazendo ótimas atuações contra gigantes da Europa. Agora se liga nas palavras do Henry sobre a classificação do Botafogo. Sinceramente, ninguém imaginava que o Botafogo fosse passar de fase. Isso é um feito gigantesco. Venceram o PSG, que foi campeão da Champions, há apenas 3 semanas, e ainda fizeram um bom jogo contra o Atlético de Madrid, se defendendo muito bem. O Botafogo conseguiu parar o melhor ataque da Europa, que era o do PSG. O mesmo PSG que fez 5 gols na Inter na final da Champions. Isso merece ser aplaudido de pé. Mostra a força do futebol sul-americano. Um futebol que tem técnica, habilidade e que muitas vezes é extremamente subestimado. O Botafogo provou que pode jogar de igual para igual e até vencer, fez um campeão da Champions. Difícil, e o Botafogo conseguiu o maior feito, que era vencer o PSG, perdeu hoje, mas até pela goleada do PSG contra o Atlético de Madrid, esse saldo de gols fez a diferença para o Botafogo avançar com uma certa tranquilidade hoje. Foi sofrer o gol já no finalzinho da segunda etapa. Nápoles, diga mais dessa classificação do Botafogo às oitavas de final, Nápoles. Era um grupo, Gui, que de fato a gente não esperava o Botafogo se classificando, mas na compensação é uma classificação que eleva a moral do Botafogo. É uma classificação que eleva a moral do Botafogo muito mais do que de Palmeiras, de Flamengo, o próprio Fluminense, que existe a possibilidade de classificação, justamente pela dificuldade do grupo. O Atlético de Madrid é um time que não tá naquele primeiríssimo escalão do futebol europeu, mas é sempre muito competitivo. Um time de uma defesa muito forte. E isso fica claro com o técnico Diego Simeone durante anos. O Atlético de Madrid teve nesta temporada 57 jogos e apenas 55 gols sofridos, sendo 5 neste Mundial de Clubes.
Ou seja, é um time que se defende muito bem. E o Paris Saint-Germain a gente não precisa nem falar, é o atual campeão da Champions League. Então era um grupo que a gente tinha a expectativa mesmo de uma eliminação do Botafogo, que consegue fazer história. O Botafogo jogou muito bem contra o Seattle Sounders, o Botafogo foi muito bem contra o PSG e nem sofreu tanto quanto a gente esperava. Foi um time que defensivamente foi muito forte e hoje, mais uma vez, toma o gol já na reta final do jogo. Quase que a gente fala de um Botafogo nas oitavas de final, na primeira colocação do grupo e sem sofrer contra o Paris Saint-Germain e contra o Atlético de Madrid. Então o Renato Paiva tem muito que comemorar essa classificação. É uma classificação que, repito, dá muita moral pro Botafogo pensando no mata-mata, pensando na sequência da competição. Acho que o Glorioso tem tudo para fazer uma boa reta final de Copa do Mundo de Clubes. Claro que a ponto de título, nem os próprios times esperam, né? Mas pelo que a gente tem visto dessa competição até agora, e repito, uma competição que ainda é nova, que ainda tá tomando corpo, mas que tem muito futuro, muito potencial, o Botafogo surpreende muito os torcedores e certamente os torcedores dos outros clubes brasileiros, como a gente aqui, Gui, durante toda a transmissão, eu, Fausto, Bruno, a gente deixou claro que a gente torcia pro Botafogo. Os fortes do futebol europeu, o PSG, que é o melhor time do mundo na atualidade, e o Atlético de Madrid, que embora tenha jogado nesse Mundial um futebol muito pobre, hein, na maioria dos seus jogos, né? Acho que o jogo contra o Seattle Sounders é meio que um bônus dentro da primeira fase, porque é um time muito fraco, o time norte-americano, e curiosamente foi o jogo que o Botafogo talvez tenha ido pior, né, dos três. É muito interessante a gente observar essas questões dentro do grupo, né? O Botafogo não jogou tão bem assim contra o time mais fraco e contra os dois mais fortes ele teve ali uma solidez, uma organização, uma competitividade muito alta. Eu acho que também tem a ver com o nível que você entra de preparação para esses jogos contra times melhores, mas a gente vai ter tempo de analisar esses aspectos. Então, para o Botafogo, era uma perspectiva difícil antes da competição começar, né? Não vamos mentir aqui agora, depois que o Botafogo passou. Quase ninguém apostava na classificação do Botafogo. 9 entre 10 analistas, até mesmo alguns torcedores, apostavam que PSG e Atlético de Madrid, os dois europeus, iam conseguir avançar de fase, e o Botafogo conseguiu se meter entre eles com uma vitória muito marcante contra o PSG. Hoje, eu acho que o Botafogo jogou muito com o pensamento na vantagem que ele tinha, né? Ele precisava perder por 3-0 para conseguir, ou para ser eliminado, né? Dentro do primeiro tempo se defendeu muito bem, concedeu pouquíssimas oportunidades. Fez um jogo até em algumas bases parecido com o do PSG, forçando muito o Atlético a jogar pelos lados e levantar a bola na área. A grande diferença é que o Atlético tem um centroavante, que o PSG não tem, um centroavante de imposição física, né? O Sorloth, no caso. O PSG não, mesmo quando joga com o Gonçalo Ramos, como foi nesse Mundial em algumas oportunidades, não tem aquele cara, ele não é aquele jogador só de área, né? Ele sai, se mexe um pouquinho, embora seja um centroavante. Então, até essa característica do jogo era algo pra gente observar, mas tanto o Jair quanto o Barbosa foram de novo muito bem nos duelos. E aí, no segundo tempo, naturalmente, o Atlético, pressionou mais, tentou criar mais, empurrou mais, ele precisava marcar gols para se classificar. O Botafogo ficou à espera de conseguir conectar contra-ataques, não conseguiu ser tão eficaz assim, mas acabou perdendo com um gol muito no finalzinho, que deixa escapar, né, a classificação em primeiro, que poderia dar até para o Glorioso uma possibilidade de um chaveamento um pouco mais tranquilo, né, com a perspectiva de enfrentar o segundo do grupo do Palmeiras, que eu imagino que vai ser o Al-Ahly, é a minha aposta aí para essa chave do Palmeiras. A gente pode até falar sobre isso daqui a pouco. E agora não, né? O Botafogo provavelmente vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas, um confronto brasileiro que muda bastante aí o panorama, né, do que pode ser essa fase de oitavas de final. Mas parabéns ao Botafogo, ao trabalho do Renato Paiva, que a gente não pode esquecer, né? Há 2-3 meses estava sendo chamado de burro no estádio Newton Santos, muito comecinho ali de trajetória no Botafogo, 3-4 jogos, e naturalmente ele, por estar ainda conhecendo o elenco, cometeu um erro ou outro, como cometeu nesse Mundial, no jogo da estreia, né? Mas mostrou muita capacidade de resiliência primeiro e muita capacidade de estratégia em jogos vitais. O jogo contra o Estudiantes na Libertadores, esse jogo contra o PSG, hoje em certa parte também, e ele também, lógico que com o grupo de ótimos jogadores que ele tem, é um responsável importante. Mas e agora? Você acha que o Botafogo tem chance de avançar nas oitavas de final e chegar às quartas? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.